Bom dia, turma. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de Matemática 1, dando início ao assunto de função do primeiro grau. O que é uma função? A função é uma relação entre duas grandezas. Vamos trazer aqui para algo do nosso dia a dia. Por exemplo, o consumo de energia, certo? Quanto maior é o consumo de energia, maior será o valor pago por esse consumo. Suponhamos que 1 kWh custe um valor de 80 centavos. Então, 1 kWh custando 80 centavos, quanto vai custar 2 kWh? Então, vai ser 2 vezes o que custa 1. Quanto vai custar 3 kWh? Vai custar 3 vezes o que custa 1. Então, quanto vai custar um total X vezes 1 kW? Vai custar X vezes o valor de 1 kW. Qual é o valor de 1 kW? Nós acabamos de definir que custa 80 centavos. Então, vai ser X vezes 80 centavos. Ou seja, esse X aqui é um termo variável, é uma grandeza variável, que pode ser qualquer valor, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 20, 10, 100, certo? Então, esse valor aqui, a quantidade de quilowatts, não é um valor fixo, é um valor que vai variar. Por exemplo, vai ter casas que vai gastar 200 kWh, vai ter casas que irão gastar 50 kWh e daí por diante. Então, essa quantidade de quilowatts vezes o valor de 1 vai gerar um total. Esse total, como eu não sei a quantidade de quilowatts, ainda é desconhecido. Então, eu vou chamar também de uma variável y. O resultado é y, que vai depender de x. Então, essa dependência aqui do y, que é o resultado, vai depender do x, que é a quantidade de quilowatts-hora. Essa dependência das duas grandezas, das duas relações, é chamada de função do primeiro grau. Então, deu para entender? Outra função do primeiro grau que faz parte do nosso cotidiano é o consumo de combustível de um veículo. Suponha que 1 litro de gasolina custe R$3, bem mais, 4,53 centavos, 55, fechando aqui, certo? Então 2 litros vai custar 2 vezes esse valor, 3 litros, 3 vezes esse valor. X litro é a quantidade de litros, ou seja, esse X pode ser 10, 20, 30, 40, eu não estou definindo, então vai ser X. Vai custar X vezes o valor de 1 litro. E esse X vezes o valor de 1 litro vai gerar um resultado. E esse resultado, como eu não sei a quantidade, ele vai ser um valor indefinido. Ou seja, Y será X vezes 4,55. Então, novamente, haverá uma dependência de função, uma dependência de grandezas. Essa dependência das grandezas é o que nós vamos chamar de função do primeiro grau. Tá ok? Então, vamos aqui para algo mais prático. Suponhamos que nós tenhamos a seguinte função, que pode ser representada tanto por y como pela letrinha f de x. Por que f de x? Porque está dizendo que a variável é x. Beleza? Então, isso aqui é chamado de notação. É como nós podemos representar uma função. Então, vamos lá. A função é y igual a 4 vezes x. Isso é uma função. Outro exemplo de função, f de x é igual a 10x mais 20. Então, isso também é uma função. Por que é uma função? Porque há uma relação de dependência entre as duas variáveis. Há uma dependência de y com x.
Se y é igual a 4 vezes x, se eu falo que o x vale 1, então eu vou obter um certo valor quando eu substituir esse x por 1. Seria o quê? Y igual a 4 vezes 1, obteria y igual a 4. Se eu digo que o x vale 2, então eu teria y igual a 4 vezes 2, onde o y valeria 8, certo? E assim por diante. Da mesma forma, para esta outra função, f de x igual a 10x mais 20. Se eu digo que x vale 10, x vale 20, x vale 30, para cada valor desse que eu adoto para x, eu vou substituir aqui na minha função e vou encontrar um novo valor para y, ou para f de x, que é a mesma coisa. Então, f de x será 10 vezes 10 mais 20. Então, eu vou obter quanto? F de x igual a 120. Para x igual a 20, então eu vou ter f de x é igual a 10 vezes 20 mais 20. Eu vou obter quanto? 10 vezes 20, 200, mais 20, 220. E para x igual a 30, 10 vezes 30, 300, mais 20, eu terei f de x igual a 320. Então, deu para entender que função é a relação entre duas grandezas, entre duas variáveis. Tudo que relaciona uma variável com a outra é uma função, ou seja, uma depende da outra. Se eu aumento uma variável, a outra aumenta. Então, é essa relação entre as duas grandezas, entre as duas variáveis. Então, há coisas do nosso dia a dia que é definida como função e acontecem como função, como é o caso do consumo de combustível de um veículo, o consumo de quilowatts-hora de uma casa, no qual nós pagamos de acordo com a quantidade consumida. Então, nós finalizamos a nossa aula introdutória de função por aqui, desejando a todos um bom dia e ótimos estudos.